Marcos capítulo 1, versículo 21. Embora que a minha ênfase seja a partir do 29, mas a partir do 21, para que uma das aplicações da reflexão faça sentido para todos nós. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, lhe ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, ao qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, estava acamada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se juntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Senhor Jesus, torna cativo a nossa mente, o nosso coração a essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Encontros com Jesus é mais um capítulo dessa série em que nós estamos compartilhando toda a Quinta da Esperança. Pessoas que encontraram com Jesus e as suas vidas nunca mais foram as mesmas. Pessoas que tiveram encontro com Jesus e tiveram seus corações transformados, os seus destinos radicalmente alterados. Você precisa crer que encontrar-se com Jesus é você encontrar com alguém que tem todo o poder para realizar qualquer transformação na sua história. Você pode dizer amém? Esta noite nós estamos diante da história, a grande história, a famosa história da cura da sogra de Pedro. Você sabe que sempre tem alguém com aquelas gracinhas, né, em relação à sogra, né? Você já ouviu alguma história assim ou não? E todas as vezes que eu olho esse texto, eu não queria lembrar, mas eu sou obrigado a lembrar. Alguém vai dizer que Pedro vai negar Jesus porque Jesus curou a sogra dele, né? Eu não acredito nunca numa coisa dessa, jamais, jamais. Mas sempre tem alguém que gosta de fazer uma gracinha com esse negócio de sogra. Louvado seja Deus, nós precisamos abençoar a nossa sogra, porque ela foi o instrumento de Deus para gerar a nossa esposa, né? Bendito seja o nome do Senhor. Quantos podem dizer amém pela sogra? Amém. Louvado seja Deus. É isso aí, gostei desse amém aqui, muito bom. A sogra de Pedro, esse cenário, nós temos algumas particularidades
que eu gostaria que você prestasse atenção. Jesus, ele sai da sinagoga. Ele sai da sinagoga. E agora você vê Jesus entrando dentro de uma casa. Dentro de uma casa. É importante você perceber os pormenores, Jesus era alguém que ensinava nos templos, Jesus era alguém que ensinava nas sinagogas, Jesus era alguém que ensinava nas ruas, ao ar livre. Mas é interessante que existem vários acontecimentos no ministério de Jesus que aconteceu dentro do ambiente doméstico, dentro de casa. Jesus se alegra em te abençoar neste lugar, te abençoar nesse ambiente, te abençoar dentro dessas quatro paredes, mas Jesus, ele deseja intensamente de fazer algo lá dentro da sua casa. Jesus entra dentro da casa, provavelmente a casa era de Pedro, a casa era de Simão, e a Bíblia vai nos trazer o primeiro relato. Quando ele entra dentro dessa casa, havia uma mulher, a sogra de Pedro, que ela estava doente, ela estava acamada, e o texto vai nos dizer que a razão da enfermidade dessa mulher é que ela estava com febre. O que estava tornando-a acamada era a sua febre. E você sabe que febre é exatamente aquele sinal, aquele sintoma que está revelando que existe algo de errado no interior do seu organismo. Febre é aquele alarme que está tocando que existe um vírus, existe uma infecção, existe uma inflamação que está dentro do seu organismo. Você percebe que esta mulher, o que estava acamando ela, não era algo que estava acontecendo fora dela. O que estava acamando ela era algo que estava acontecendo dentro dela. Havia algo infeccionado dentro dela. Você já parou para pensar que talvez você esteja acamado? Talvez você esteja enfermo. E quando eu falo isso, digo no seu aspecto mais figurado possível. Talvez você não esteja bem. Talvez você esteja mal. E não é por causa de algo fora, mas porque existe algo dentro de você. Existe uma infecção dentro de você. Existe um invasor dentro de você. E é isso que está roubando as suas forças. Grande parte das pessoas estão sendo drenadas, e não são por coisas que estão acontecendo fora delas, são por coisas que estão acontecendo dentro delas. Às vezes elas nomeiam que são as pessoas do trabalho, talvez a vizinhança, talvez a parentela, talvez elas nomeiam e pensam que é o cônjuge, talvez eles pensam que é alguém distante, mas na verdade o que está adoecendo esta alma, o que está drenando essas forças, é o que está acontecendo dentro do coração dela, dentro do coração dele. O que está removendo o ânimo deste ser são os pensamentos que ele está hospedando dentro de si, são as amarguras da vida, os ressentimentos, são as perdas não superadas, são a incredulidade, a falta de fé que está aqui dentro dessa pessoa, as motivações equivocadas, que está aqui dentro de nós, e é isso que está nos acamando, é isso que está nos adoecendo. Muitas vezes o que está nos paralisando não é algo que está acontecendo fora, é algo que está acontecendo dentro
de nós. É por isso que Salomão vai dizer: em tudo aquilo que você tiver de guardar, guarde o seu coração, porque é do seu coração que procede todas as saídas da vida. Muitas vezes nós estamos muito envolvidos com o trabalho, com o serviço, com construções, com compra, com venda. Às vezes nós estamos tão preocupados com as metas, nós estamos tão comprometidos em metas, em alvos a alcançar, e todo esse ativismo vai nos dispersando de avaliar o nosso coração, de avaliar o que tem passado dentro de nós, o que nós estamos remoendo todos os dias, o que está ocupando os nossos pensamentos. Quais são as motivações que estão nos tirando de casa todos os dias? O que está acontecendo aqui dentro da sua mente, do seu entendimento? Pode ser a razão pela qual você não tem mais força para viver. Talvez o que está acontecendo dentro de você é a razão pela qual você não tem mais ânimo para sonhar, que você não tem mais fôlego para lutar. Não é o que está fora, é o que está aqui dentro. Você recebeu um invasor, você recebeu um intruso. Isso está infeccionando as suas emoções, isso está infeccionando você. Talvez alguém venha para te abraçar e você recebe como sendo um golpe, porque está tudo inflamado, e quando está inflamado, qualquer toque, por mais leve que seja, dói. Você precisa orar ao Senhor e pedir: Senhor, mostra-me o que está aqui dentro de mim, mostra-me como está o coração, como está aqui dentro da minha alma, porque muitas vezes você está querendo lutar com alguém que está fora, mas na verdade você deveria dedicar tempo à sua alma, o seu coração, chegar diante de Deus e dizer: Deus, acessa tudo que está aqui dentro de mim, para que eu não seja acamada, para que eu não seja um enfermo por aquilo que está acontecendo dentro de mim. Talvez não é o diabo, talvez não são as pessoas, é você, é aqui dentro. É uma coisa que você não entendeu, foi uma interpretação equivocada que você fez da vida, que você fez de umas palavras que alguém falou em tua direção, e você precisa repensar isso, você precisa olhar para dentro de si e arrumar essa casa, e arrumar este coração, dar um reset por dentro. Existem pessoas que precisam resetar a alma, precisam resetar o coração para seguir em frente, porque senão permanecerão acamados, enfermos, e não são as coisas que estão fora, mas que estão dentro. Eu me lembro uma vez de um casal da nossa igreja, talvez eu tenha contado isso em algum momento, um casal da nossa igreja, recém-casados, e casaram, voltaram da lua de mel. E uma semana depois, esse casal numa fraqueza, um desânimo, uma fraqueza, uma moleza, e aquela coisa. E eles começaram a pedir oração, disse: pastor, acho que o diabo está furioso com a gente, porque foi só a gente casar, e a gente não tem ânimo para nada, só quer ficar dormindo, aquela coisa pesada. E o pastor orando: então vamos orar, então vamos repreender todo mal. E passou a segunda semana, a terceira semana, e nada, só piorava. Aí o pastor falou: você precisa ir no médico. Vou no médico. Quando chegou lá no médico, eles foram relatar ao médico, ao doutor, que depois do casamento as coisas estavam lá totalmente desanimadas e tal. E o médico vai fazer apenas uma única pergunta: vocês não estão comendo alguma coisa diferente por esses dias? Não. Aí a mulher diz assim: uai, meu bem, só se for aquele 2 sacos de maracujá que nós ganhamos. Suco de manhã, de tarde, de noite, irmão. Aquele casal estava tomando. Não tem organismo que aguenta, não. Nada de diabo, nada. Era um maracujá mesmo. Era um maracujá.
Era o que estava acontecendo aqui dentro, nada externo, era aqui dentro, era o organismo daquilo que eles estavam digerindo. Às vezes o que está nos acamando, está nos desanimando, são coisas que nós estamos hospedando aqui dentro, são invasores, são setas que nós hospedamos. Isso vai mexendo com a gente, isso vai mexendo com a gente. Essa mulher, ela estava acamada por febre. Agora o texto diz que quando Jesus chegou em casa, a Bíblia diz que logo contaram para Jesus a respeito dela. Duas coisas nós aprendemos aqui. A primeira coisa é que quando ela estava enferma, ela tratou isso com muita realidade. Eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu vou ficar nessa cama porque eu não estou bem. Ela trata isso com muita sinceridade. Ela não maqueia, ela não ignora. Eu não estou bem. Só que ela não fica com este mal-estar com ela. O texto diz que ela compartilha com alguém. Porque quando Jesus chega, automaticamente alguém que já sabia que ela estava enferma, chama Jesus. Às vezes as pessoas estão morrendo, as pessoas estão à beira de um precipício, só que elas não falam a ninguém. O desejo de morrer, o desejo de desistir, o desejo de voltar atrás, o desejo de abandonar tudo, elas não falam, elas seguram a febre, elas guardam as suas dores, elas guardam a tragédia que está aqui dentro. Elas não comentam com ninguém, ela não dá voz a isso a ninguém. De repente essa pessoa vai morrer. Ela vai morrer, essa alegria vai morrer, essa paz vai morrer, essa fé vai morrer. E por que vai morrer? Porque ninguém sabe, ninguém soube. Por que você está acamado? É porque eu estou com muito sono, eu quero dormir hoje o dia inteiro. E nós vamos maquiando, criando narrativas para maquiar aquilo que não está bem dentro de nós. Essa mulher, eu não estou bem, eu estou com febre. E ela comenta isso com alguém. Agora preste atenção, ela vai comentar com alguém que vai trazer Jesus até ela. Com quem que você está comentando quando as coisas não estão bem na sua vida? Com quem que você está comentando? Eu conheço casamentos que foram dissolvidos, porque esta mulher abriu as crises do seu casamento para amigas que não andavam com Deus. E elas conseguiram acessar o coração dessa esposa, dizendo que ela deveria abandonar essa casa, abandonar esses filhos. Com quem que você está abrindo o coração quando as coisas não vão bem? Essa mulher, ela fala para alguém, mas percebe, ela fala para alguém que vai trazer Jesus. Então deixa-me virar a moeda. Quando você sabe que alguém não está bem, o que você faz? Nós tivemos o testemunho da irmã Jess. Ela soube que a outra não estava bem. E você percebe que é possível alguém se vestir muito bem. É possível alguém teatralizar um sorriso muito bem. E mesmo assim, essa pessoa estar destruída por dentro. Quando você não sabe, quando você sabe o que está acontecendo com ele ou com ela, o que você faz? O texto vai nos dizer, você precisa levar Jesus a essa pessoa. Você precisa falar da igreja para essa pessoa. Você precisa falar da Quinta da Esperança para essa pessoa. Senhora, eu quero te convidar a estar comigo. Eu vou fazer uma campanha para você. Eu vou levar Jesus à sua situação. Eu vou levar Jesus até a sua dor. As coisas não permanecem do mesmo jeito quando Jesus chega lá. Quando Jesus chega lá, ela não fica com a sua febre consigo mesma. Ela comunica com alguém. E este alguém levará Jesus até lá. Você precisa gritar a sua dor. Você não pode segurar. Você precisa gritar a sua dor para alguém que tenha condição de te ajudar, de orar por você, de ministrar sobre a sua alma. A sua alma. Às vezes você está segurando tudo isso. Como isso poderia fazer mal para o seu corpo, para o seu físico, para o seu coração e para as suas emoções.
Nós temos pastores aqui na igreja, nós temos conselheiros aqui na igreja, que você pode nos acionar em algum momento da semana, para você abrir o seu coração, aonde que nós não julgaremos você, aonde que nós não vamos discriminar você, ou te olhar com um olhar de preconceito, por aquilo que você estiver passando. Nós estamos aqui para levar Jesus até você, nós estamos aqui para compartilhar o evangelho com você, mas não oculta a febre da sua alma, porque isso poderá gerar grandes danos a você. Jesus chega nessa casa, essa mulher é apresentada a Jesus por algo que estava acontecendo dentro dela. E agora, o que Jesus vai fazer? Quais são os movimentos que Jesus fará em direção a essa mulher? E é sobre isso que eu quero concluir essa reflexão. Quando Jesus encontra com essa mulher, quais são os movimentos de Jesus? Quais são as ações de Jesus? Em primeiro lugar, quando Jesus encontra com esta mulher, Mateus não está funcionando, meu amigo. Jesus vê toda a necessidade com a mesma seriedade. É por isso que eu comecei a ler a partir do versículo 21, porque Jesus sai de uma sinagoga, e a Bíblia diz que lá dentro da sinagoga, ele enfrenta uma possessão maligna, ele enfrenta uma experiência com o espírito mau, com o demônio, e o texto diz que Jesus expulsa este mal, ele liberta este homem, e agora ele vai para casa, e há uma mulher que está enferma. Essa mulher está bem com Deus, a alma está bem, o espírito está bem, mas ela está com uma febre. Jesus poderia dizer assim: olha gente, é uma febre, essa febre vai passar, dá um banho gelado nessa mulher, dá um banho gelado que essa temperatura vai baixar, já passa. Não. Entre expulsar demônios, que são enfrentamentos seríssimos, entre curar uma febre, Jesus vai tratar ambas necessidades com o mesmo nível de seriedade. Você trata com seriedade aquilo que é pequeno aos seus olhos? Você trata com seriedade aquelas coisas pequenas aparentemente, em relação à sua fé, em relação ao seu coração? Nenhum divórcio acontece num piscar de olhos de uma noite para o dia. Geralmente começa com algumas febres, geralmente começa com alguns resfriados, geralmente começa com alguns pequenos conflitos e desavenças, e de repente, quando isso não é tratado, isso vai piorando, a infecção cresce, até chegar uma infecção generalizada. Muitas famílias estão se quebrando, porque durante um longo ciclo, um longo processo de febres não tratadas. A Bíblia conta a história de Dorcas, uma mulher muito, mas muito importante na sua terra, na sua cidade. E a Bíblia diz que enfermando ela, morreu. E depois da morte, a Bíblia diz que eles encaminham 2 discípulos para ir a Jope, chamar Pedro. E o texto diz: e ordenaram que eles fossem depressa. Diga comigo, pressa, depois da morte. Por que que eles não enviaram esses 2 homens quando a Dorcas ainda estava enferma, estava viva? Às vezes a gente não trata as pequenas coisas. A gente não trata aquelas palavras que foram liberadas no relacionamento, que deveriam ter sido tratadas, arrependidas, perdoadas, confessadas. Aquelas pequenas coisas que nós não tratamos. Depois
daquela briga, daquele conflito. Começou a dormir no sofá, ou começou a ir para um outro quarto. Isso é normal, nós não estamos bem. O que você não sabe é que já há uma febre aí. Já há uma febre aí. De repente, você não vem à igreja e o seu coração não sente saudade. Você fica uma semana, 2 semanas e o seu coração não sente saudade. Ou talvez quando chega na hora do culto, estou muito cansado hoje. Ok, ficou em casa. Aí no outro culto, estou um pouco desanimado, vou ficar em casa. E a soma disso, de repente, vai criando uma distância entre o seu coração e a fé, o seu coração e a Jesus. Talvez entre em relação ao seu pai e a sua mãe, em relação às suas finanças, problemas que você tem com dinheiro, problemas que você está tendo com algum vício, alguma tentação que você está sofrendo, seja na sua área imoral, da sua sexualidade, seja na área financeira, algumas tentações, mas você não enfrenta isso. Isso aqui é coisa simples. Não, isso aqui é coisa de criança. Não, isso aqui é coisa de adolescente mesmo. Esse negócio de não querer vir para a igreja, esse negócio de não querer Jesus. Não, é a fase. E você vai ignorando isso. O que você não percebeu é que há uma febre ali. E essa febre, se ela não for tratada, ela vai generalizar. Ela vai generalizar. Talvez no momento da sua raiva, da sua ira, você xingou alguém e você assustou. Meu Deus, eu nunca fiz isso. Mas isso é uma coisa normal, porque eu estou nervoso. Não. Você que ofendeu a esposa, ofendeu o marido, no momento de ira, isso não é normal. É uma febre, precisa ser tratado. Você que perdeu o controle, isso não é normal, é uma febre, precisa de tratamento. Você não pode esperar as coisas piorarem para você tomar providências em Deus. Jesus não ignora gente, eu vou lidar com coisas pesadas. Febre é apenas uma febre, vai passar. Meu negócio é paralítico, meu negócio é morte, meu negócio é cegueira, meu negócio é lepra. O que é uma lepra perto de uma febre? O que é a ressurreição de Lázaro com uma febre? O que é aquietar uma tempestade com uma febre? Para Jesus, Ele trata com a mesma seriedade. Trata com seriedade as palavras que a sua esposa fala a você, os desabafos do coração dela. Trata isso com seriedade. Não coloca isso na conta da TPM. Considere o que o seu marido tem falado com você. Não coloque na conta que ele não sabe o que está falando. Não ignore os primeiros sintomas de uma infecção que está estabelecida. Isso precisa ser tratado com seriedade, por mais pequeno que seja. O seu coração, as suas atitudes, os seus movimentos com o dinheiro, com as tentações. Não ceda, não ceda, não ceda. Enfrenta isso. Em segundo lugar, por favor, passe. Toda opressão não pode ser ignorada, mas tratada com radicalidade. Jesus não enfrenta esta febre com algo superficial. Da mesma maneira que ele enfrentou o demônio na sinagoga, ele vai enfrentar esta febre com radicalidade. Você não pode tratar as coisas com passividade. Você não pode tratar as realidades que estão te oprimindo com leveza. O que está oprimindo a sua paz? O que está oprimindo a sua alegria?
O que está oprimindo o seu equilíbrio, a sua sobriedade? O que está oprimindo você? O que está mexendo com seus temperamentos? O que está oprimindo a sua fé, o seu entusiasmo, a sua garra de viver? Enfrenta isso com radicalidade. Enfrenta isso com todas as suas forças. Deus não te criou para você ser oprimido. Deus não te criou para você estar sendo amassado por este peso. Não aceita ser manipulado, não aceita ser manipulada, não seja passivo com nenhum quadro de escravidão. Enfrenta isso com radicalidade. Tudo aquilo que foge da normalidade lúcida do seu filho, da sua filha, da sua saúde, do seu casamento, das suas emoções, da sua saúde, do seu futuro, tudo que foge dessa normalidade, você deve tratar com radicalidade, no poderoso nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Você precisa lembrar que a sua passividade é o combustível para o seu inimigo continuar te escravizando. Você precisa lembrar que todas as vezes que você trata com passividade aquilo que está te enfermando, aquilo que está te adoecendo por dentro e por fora, aquilo que está manietando você, aquilo que está encadeando você, quando você trata isso, não, isso é normal mesmo, não, é assim mesmo, olha como é que está a vida, tem gente que está pior do que eu. Não, você não deve medir a sua qualidade de vida com aqueles que estão pior do que você. Você precisa olhar para Jesus. O que Jesus tem para você, quanto marido, quanto esposa, quanto casal? O que Deus tem para você quanto família? O que Deus tem para você quanto homem dele, uma mulher dele? É o padrão que Jesus estabeleceu para nós, que é o meu alvo, que eu vou perseguir. Enquanto eu não chegar lá, eu não vou cruzar os meus braços, eu não vou aliviar minha fé, eu não descansarei enquanto os meus olhos não verem eu estar aonde que Deus quer que eu esteja. Eu não vou dormir no caos, eu não vou adormecer dentro de uma cela. Eu vou orar para que Deus quebre as correntes, eu vou orar para que Deus quebre as cadeias. Eu não vou me acomodar com aquilo que está oprimindo a minha alegria, com aquilo que está oprimindo o que Deus tem me dado. Eu vou enfrentar com radicalidade no poderoso nome de Jesus, na autoridade do sangue de Jesus. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Não aceite aquilo que te oprime. Não aceite aquilo que está te aprisionando. Trata isso com radicalidade. Coisas pequenas, coisas significativas, não importa. Se está me tirando do meu lugar, o meu lugar não é a cama, como enfermo, como enferma. Meu lugar é na vida servindo. Eu não sou esta mulher melancólica. Eu não sou esta mulher que tudo que eu ouço eu me ofendo. Eu não sou este homem que qualquer coisa eu estou perdendo o meu equilíbrio de temperamento. Eu não sou este homem. Há uma febre dentro de mim. Eu vou tratar isso. Eu vou enfrentar isso. Não é normal um filho ser tão rebelde assim. Não é normal uma filha ser rebelde assim. Não é normal. Eu vou tratar isso com radicalidade. Aquilo que está oprimindo a minha casa, aquilo que está oprimindo a minha família, eu vou tratar com radicalidade. É por isso que você não pode
a enfrentar as opressões com a força do seu braço. Você precisa de Jesus, você precisa do poder de Deus. É por isso que toda quinta da esperança nós estamos aqui para ministrar sobre a vida de uns aos outros. Nós estamos aqui cantando, nós estamos aqui adorando, porque quando nós adoramos, o céu está em movimento. Quando você está cantando, a Bíblia diz que Deus habita entre os louvores, a presença de Deus vem sobre ti, a presença de Deus vem tocar o seu coração, e você é cheio de força, você é cheio de autoridade para enfrentar com radicalidade aquilo que está oprimindo o que Deus tem concedido a você. Você me entende assim? Diga amém. Coisas pequenas, não importa. Se está me acamando, eu vou tratar com radicalidade. Aquilo que está paralisando o meu dom, aquilo que está paralisando o meu talento, eu vou tratar com radicalidade. Aquilo que está roubando a minha lucidez quanto mulher dentro dela, eu vou tratar com radicalidade. Aquilo que está querendo drenar a minha fé, a minha empolgação de seguir a Jesus, eu vou tratar com radicalidade. É um amigo? É uma amiga que está querendo me contagiar para nunca mais vir à igreja, para deixar de amar a Jesus, para deixar de crer na Bíblia, eu vou tratar com radicalidade. É uma amizade que está me fazendo convites indecentes, eu vou tratar com radicalidades. É um amigo que está me mandando mensagens pornográficas, eu vou tratar com radicalidade. É uma amiga, é um amigo que está me dando conselhos que não me leva para um casamento de qualidade segundo Deus, eu vou tratar com radicalidade. Qualquer febre que se instalar diante de mim, que está me tirando daquilo que Deus me criou para ser, eu não vou me adaptar a isso, eu vou resistir, porque Deus não me criou para ficar dentro de uma prisão. Eu não fui criado, eu não fui criada para ficar encadeado em correntes. Eu fui criado para ser livre, para ser livre, para ser livre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém.